Fala pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai aprender sobre o conceito do que é uma estrutura, sobre os principais tipos de carga que atuam na estrutura, carga permanente, carga acidental, os tipos de elementos estruturais, como é que eles podem ser classificados e no final os principais tipos de apoio, como é que a gente classifica um apoio de primeiro gênero, de segundo gênero, de terceiro gênero e quais os tipos e quantidades de reações que cada apoio desse vai ter. Quer aprender um pouquinho mais sobre isso aí? Então vem comigo, roda a vinheta. Os objetivos da aula de hoje são conhecer os principais tipos de estruturas e as suas classificações, conhecer os principais tipos de cargas atuantes e entender o funcionamento de vínculos e apoios em estruturas. Então, inicialmente, pessoal, o que é uma estrutura, né? Como a gente pode pensar na definição de uma estrutura? Então, estrutura, a gente pode pensar que é tudo que sustenta o peso, né? Então, vocês estão vendo aí esse carinha aí segurando, né? Essa caixa. Então, a estrutura aí que está segurando o peso da caixa seria o homem aí, certo? A estrutura também pode ser o objeto do cálculo, né? É aquilo que eu estou calculando e vou obter ali um resultado. Aquele resultado, ao ser executado, vai ser a estrutura. Ou o próprio prédio, né? Pode entender um prédio como uma estrutura, né? Mas, de fato, a definição de estrutura é que a estrutura é um conjunto de elementos que canaliza cargas resultantes do uso ou do peso da edificação para o solo. Então, a estrutura ela vai ser uma união, né, um conjunto de vários elementos, de vários membros, de várias partes. E essas partes elas vão receber aquela carga e vão encaminhar, né, passar aquelas cargas resultantes para o solo, certo? Então, isso é a estrutura. E essas cargas, elas normalmente são provenientes, né, vêm da utilização da edificação ou do próprio peso da edificação, certo? Outra definição de estruturas é dizer que as estruturas se caracterizam por serem as partes mais resistentes de uma construção. Então, você tem uma construção, dentro daquela construção, as partes mais resistentes daquela construção, ou seja, aquelas que aguentam mais carga, são as estruturas. E aí, em virtude disso, elas vão absorver e transmitir essas tensões, né, esses esforços, e vão atuar como elementos essenciais para a manutenção da segurança e da solidez da edificação. Então, essa também é uma definição de estruturas. Então, sempre fica nesse sentido, né, pessoal, de ser um conjunto de elementos que recebe carga, resiste às cargas e transmite essas cargas de maneira segura para o solo. Então, em cima dessa definição, né, desse conceito de estruturas, a gente pode visualizar essa imagem aqui, ó, certo? Então, tem as partes de laje, né, de uma estrutura, né, cada laje de uma estrutura. Essas lajes vão receber uma carga e vão transmitir essa carga para as vigas, que são os elementos que vão estar abaixo das lajes, né, esses elementos lineares aqui embaixo. Então, essas carguinhas, essas setinhas que vocês estão vendo, são as cargas das lajes passando para as vigas. Dessas vigas pode ir, né, a carga pode ir para vigas maiores, vigas mais rígidas, né, que a gente chama de vigas principais, né? E aí das vigas principais, as cargas podem ir aí para os pilares e para os pilares, dos pilares para as fundações e das fundações para o solo. Então, esse caminho aqui, né, todo esse processo aqui passa por diversos elementos estruturais que encaminham essa carga até o solo, e o solo tem que resistir a essa carga aí total, certo? Então, de quebra, a gente consegue visualizar que quem cria a forma da edificação cria a estrutura, porque a forma da edificação vai estar diretamente ligada à estrutura, né? Isso é uma frase do professor Iopanã Rebelo.
E aqui algumas imagens, né, de alguns tipos de elementos estruturais. Então, aqui nessa imagem vocês conseguem ver pilares, conseguem ver vigas lá em cima, ó, certo? Aqui a gente consegue ver várias lajes, né? Consegue ver treliças aqui nessa ponte, um arco nessa ponte. Então, esses são elementos estruturais, tá? São elementos estruturais que ocupam um lugar no espaço, certo? Então, eles vão formar, né, algo ali no espaço, e aí isso vai estar diretamente ligado com o uso da edificação. A forma e o uso da edificação vão estar diretamente ligados à estrutura, certo? Então, esses três itens aí, esse tripé aí, uso da edificação relacionado com a carga, espaço da edificação relacionado com a forma e os elementos estruturais relacionados com a transmissão de carga, formam o tripé conceitual de uma estrutura. Agora vamos para as classificações dos elementos, certo? Então, os elementos estruturais, eles têm diversos tipos de classificação, mas a mais comum delas é classificar esses elementos com relação às suas dimensões. Então, temos com relação às dimensões os elementos estruturais lineares, os elementos estruturais planos ou também chamados de laminares, e os elementos estruturais tridimensionais, né, que são aqueles que têm três dimensões quase do mesmo tamanho. Né? Então, vamos ver aí um a um. Né? Os elementos lineares, pessoal, são aqueles que têm as dimensões da altura e da largura menores que a do comprimento. Por exemplo, uma viga. Aqui esse tamanho maior, né, esse lado maior é o comprimento da viga. E a largura dela é pequenininha e a altura dela é pequenininha. Então veja que o comprimento é muito maior do que a largura e do que a altura. Então ela é considerada um elemento linear. Do mesmo jeito o pilar, ó, ele tem um comprimentão bem grandão, tem a largura e a altura pequenininho. Então ele também é um elemento linear, pilar, né? Porque ele tem um comprimento bem maior do que a largura e do que a altura. Os outros elementos são os elementos planos, são aqueles que têm as dimensões de largura e comprimento maiores que a altura, ou espessura. Né? Então, uma laje, por exemplo, você tem várias lajes aqui desse edifício, elas têm duas dimensões bem grandes, né? Largura e comprimento, mas a altura dela é pequena, né? Ela tem uma pequena espessura, então são elementos planos. Assim como as paredes de reservatórios ou paredes de piscinas também são elementos planos, né? Ou laminares. Tá? E os elementos tridimensionais são aqueles que têm três dimensões parecidas, né? Relevantes. Tá? Apesar aqui dos blocos de fundação, uma das dimensões ser menor, mas ela não é tão menor como na laje, certo? Então, as três dimensões têm mais ou menos a mesma ordem de grandeza, são próximas, né? Então, ele pode ser considerado um elemento tridimensional. Exemplos: sapatas, blocos de fundação, blocos de coroamento, como esse aqui, tá? Sapatas. Esses são os elementos tridimensionais estruturais. Agora vamos para as cargas, né? A classificação das cargas, certo? Com relação às cargas externas, a gente pode classificar elas de duas maneiras, tá, pessoal? Primeiramente, com relação ao tempo de atuação, ou seja, quanto tempo essa carga atua, né? E a maneira que ela atua em relação ao tempo na estrutura. E também com relação à distribuição no espaço, ou seja, se essa carga é só um ponto, né? Uma carga pontual ali, numa região específica, se ela está distribuída num comprimento, ou seja, se ela está distribuída numa viga, está distribuída ao longo do comprimento da viga, ou se ela está distribuída numa superfície, ou seja, numa laje, por exemplo, se a carga está atuando em toda a laje, né, em uma área, então é uma distribuição superficial. Tá? Então vamos ver um pouquinho de cada uma delas. Com relação ao tempo de atuação, as cargas externas elas podem ser classificadas em permanentes e acidentais. As permanentes, como o próprio nome diz, são aquelas que atuam permanentemente, ou seja, atuam sempre na estrutura. Elas sempre vão estar lá na estrutura, certo? Ao longo do tempo da vida útil da estrutura. E, além disso, essas cargas permanentes elas têm posição
e valores conhecidos, ou seja, eu sei onde ela está e sei quanto ela vale, tá? Por exemplo, uma carga de alvenaria, como essa aqui, é uma parede de alvenaria, que está em cima de uma viga. É uma carga que eu sei onde ela está, sei a posição dela e sei o valor dela, porque eu consigo calcular o peso da alvenaria aqui que está em cima da viga. Então essa é uma carga permanente, tá? Outros tipos de carga permanente, o peso próprio da estrutura, ou seja, o peso das vigas, o peso dos pilares, o peso das lajes, o peso total da própria estrutura, é uma carga que eu conheço, porque ela está na própria estrutura, ela é a própria estrutura. O peso dos revestimentos, do piso, dos revestimentos de parede, dos revestimentos de forro, de teto, tá? E outros materiais que a estrutura vem a suportar que vão estar lá parados, né, em posição conhecida. Tá? Então, todos esses elementos são cargas permanentes, tá, pessoal? Também tem as cargas acidentais, certo, pessoal? São aquelas que são variáveis e elas podem acontecer ou não na estrutura, tá? Ou seja, pode ser que a carga variável esteja lá ou não. Um exemplo claro de carga variável são as pessoas, tá, pessoal? As pessoas. Às vezes, por exemplo, vamos supor que você tem um apartamento e aí no seu apartamento mora você, sua esposa e um filho, por exemplo. Vocês sempre estão no apartamento, mas em determinado dia, por exemplo, vocês não estão em casa, então essa carga saiu, então ela foi reduzida, variou no tempo. Em outro dia, vocês dão uma festa em casa e aí entram 30 pessoas e aí a carga variou de novo, a quantidade de pessoas aumentou significativamente. Então esse tipo de carga, o trânsito de pessoas, por exemplo, é uma carga variável, ela nunca é o mesmo valor e ela nunca está na mesma posição sempre. Outros tipos de carga variável, a ação do vento, como vocês podem ver nessa imagem aí, ó. Ela varia ao longo da altura da edificação, às vezes atua, às vezes não atua, muda a posição de atuação, às vezes carrega de um lado, às vezes carrega do outro, certo? Empuxo de terra, que é o peso de terra, empuxo de água, que é o peso da água, impacto de veículo, frenagem, aceleração de veículo, certo? E outros tipos de carga, né, como preenchimento de reservatório, né, quando o reservatório está cheio tem mais água, quando está menos cheio tem menos água, enfim. Então, todas essas cargas são acidentais, ou seja, elas atuam de maneira variável, às vezes acontecem, às vezes não acontecem, e também o valor delas muda, às vezes é baixo, às vezes é alto. Tá? Com relação à distribuição no espaço, a gente tem três tipos: as concentradas, as distribuídas no comprimento e as distribuídas na superfície. Tá? A concentrada é aquela carga que atua em um ponto, tá, específico. Professor, num ponto mesmo? Não necessariamente em um ponto, mas em uma pequena região, tá? Como, por exemplo, o apoio de uma viga em outra viga. A ligação aqui entre elas, do peso de uma na outra, atua como uma carga concentrada numa região pequena, né? A gente pode considerar que é uma carga concentrada pontual. Diferentemente, né, pessoal, das cargas distribuídas no comprimento. Por exemplo, em uma viga, eu tenho aqui uma carga distribuída desenhada aqui, certo? Que pode ser representada como se fosse uma parede em cima da viga, tá? Então a carga daquela parede vai atuar ao longo de toda a viga da mesma maneira, de uma quantidade fixa, né? Então eu represento essa carga assim. E também, por exemplo, nos reservatórios, ó, veja que nas paredes do reservatório tem o empuxo da água, a água fica fazendo força lateralmente nas paredes, e isso é uma carga também distribuída no comprimento das paredes. Tá? E distribuída numa superfície, como por exemplo uma carga distribuída numa laje. Você faz ali um revestimento ou coloca um piso, por exemplo. Aquele peso do piso vai estar distribuído ao longo de toda a laje, né? Então essa é uma carga distribuída naquela superfície, naquela área. E agora vamos para os apoios, né? Conhecer os tipos de vínculo de cada estrutura e quantas reações eles vão ter. Então, inicialmente, pessoal, a gente tem que entender o que é um apoio. Tá? Então, um apoio é algo que vai
sustentar a estrutura, certo? Então, por exemplo, você tem uma viga, se você tem uma viga, como por exemplo aqui nessa imagem, essa viga é representada por essa linhazinha preta, certo? E tem apoios, ela fica apoiada em quê? Em pilares, né? Então, suponha que esse primeiro triângulo é um pilar, o segundo triângulo é um pilar, o terceiro triângulo é um pilar. Então, cada pilar desse é um apoio, eles sustentam a viga, tá? Assim como aqui, ó. Aqui essa viga de aço está sendo segurada por esse apoio aqui do lado esquerdo, tá? E por esse outro apoio aqui do lado direito, tá? Então eles não estão deixando a viga descer, tá? Então eles sustentam a viga, são apoios. Também, pessoal, podem ser chamados de vínculos, tá? Então vínculo e apoio é praticamente a mesma coisa, tá? Cada apoio desse, certo? Cada apoio desse, tá? Vai ter uma função na estrutura, né? Então eles vão ser responsáveis pelo vínculo da estrutura ao solo, né? Ou seja, vão prender a estrutura ao solo ou fazer a estrutura ficar sendo suportada pelo solo, ou também vão fazer esse vínculo, né? Essa ligação da estrutura com outra parte da estrutura, como eu acabei de explicar, por exemplo, da viga com pilares. Tá? Então, uma viga com um pilar, ali entre a viga e o pilar tem um vínculo, né? Eles estão presos aí, estão vinculados, ligados ali. Tá? Então, os vínculos, ou seja, os apoios, podem ser de 3 tipos aqui na nossa disciplina. Tá? O vínculo ou apoio de primeira ordem, ou de primeiro gênero. Algumas pessoas chamam gênero, algumas pessoas chamam ordem. Tá? Então, apoio de primeiro gênero ou primeira ordem. Apoio de segundo gênero ou segunda ordem e apoio de terceiro gênero ou terceira ordem. O de primeiro gênero tem uma reação, ou seja, ele vai receber as cargas da viga e vai ter uma reação àquelas cargas, ou seja, ele vai reagir às cargas daquela viga segurando aquelas cargas com uma única força. Nesse caso aqui desse apoio vertical, tá? Os apoios de segundo gênero vão resistir àquelas cargas com 2 forças, ou seja, uma força vertical e uma força horizontal, certo? E o de terceira ordem, o de terceiro gênero, vão resistir às forças vão resistir, né, às cargas que vão vir com uma força para cima, uma força na horizontal e um momento concentrado ali naquela região. O que isso quer dizer na prática, professor? Vamos ver aqui, tá? Em cima de cada um. Primeiro tipo de apoio é o apoio de primeiro gênero, né? Ou primeira ordem, certo? A gente chama eles de apoio móvel. Por quê? Porque ele tem apenas um vínculo, tá? Ou seja, ele só tem reação na direção vertical, certo? Ou seja, ele só impede o movimento da estrutura, ou seja, impede a viga de descer. Imagina que tem uma viga aqui, né? Se eu colocar um apoio de primeiro gênero, ele vai só impedir a viga de descer na vertical. Tá? Se a viga andar na horizontal, ele vai deixar. Tá? Ele vai deixar. Ele não trava a viga na horizontal, ele trava a viga só na vertical. Por isso que ele é só um vínculo e tem só uma reação. Então ele trava o movimento vertical. Prende o movimento vertical. Ele é desenhado dessa forma aqui, ou pode ser assim com uma força, ou pode ser assim dessas outras maneiras. Veja que normalmente eles são desenhados como rodinhas, né, como roletes que a gente chama. Por quê? Porque se houver uma carga horizontal, a viga vai poder sair andando. Tá? O apoio fixo, né, já é diferente, ou seja, ele é um apoio de segundo gênero. Então veja que a diferença do apoio de primeiro gênero, que tem uma linhazinha separada do triângulo aqui embaixo, tá? E o de segundo gênero não tem, a linha está colada no triângulo, ou seja, dá para ver que esse apoio prende a viga, tá? Ou seja, ele não deixa a viga andar na vertical, ele prende a viga no sentido vertical,
e prende a viga também no sentido horizontal. Então ela nem anda para o lado, nem anda para cima. Por isso que ele tem uma reação vertical e uma reação horizontal. Se a viga fizer uma força na horizontal, ele vai fazer outra força na horizontal, prendendo a viga e equilibrando tudo. Se a viga fizer uma força na vertical, ele vai fazer outra força na vertical, prendendo a viga também na vertical. Então, por isso ele tem dois vínculos, tá? E, consequentemente, duas reações. Como vocês estão vendo aqui no balãozinho. Tá? E tem o apoio de terceiro gênero, certo? Que tem três vínculos. Aí, qual a diferença dele? Ele é como se você prendesse algo na parede, chumbando alguma coisa. Ou seja, aquilo que está chumbado nem vai para cima, nem vai para baixo, nem roda. Não deixa rodar, tá? Então, o que o apoio do terceiro gênero tem a mais do que o de segundo gênero é que ele não deixa a viga rodar. Aquele ponto da viga fica preso. Então, ele fica preso na vertical, preso na horizontal e nem pode rodar. Esse anterior aqui, ó, tá? Esse anterior, veja por esse desenho, a viga, né, uma viga de aço, por exemplo, ela poderia rodar, tá? Essa vinculação de rodar fica livre. Ela só não vai para a lateral, na horizontal, nem vai para cima, mas rodar ela pode. Nesse terceiro, ele nem vai para a horizontal, nem vai para a vertical e nem roda. Está preso ali, como quando você solda alguma coisa ou quando você chumba alguma coisa na parede. Você coloca a viga e prende ali com argamassa ou com concreto e não deixa aquela viga se mexer. Tá? Então, esse vínculo, esse tipo de apoio, tem três reações, porque ele impede três tipos de movimento. Tem uma reação vertical, uma reação horizontal e uma reação de momento, que é a reação justamente do impedimento da rotação. Tá? Certo, pessoal? Então deu para entender? Voltando aqui. Apoio de primeiro gênero impede só o movimento vertical. Então, se a viga fizer uma força para baixo, ele vai fazer uma força para cima contrária, não deixando a viga se movimentar, e por isso ele só tem uma reação. O de segundo gênero impede dois movimentos, impede o movimento horizontal e o movimento vertical, por isso ele tem duas reações. E o de terceiro gênero impede o movimento vertical, o movimento horizontal e a rotação, não deixa também a viga rodar. Então por isso que ele tem três reações. Beleza? Então aí alguns exemplos, né, de alguns modelos idealizados. Ó. Por exemplo, essa viga aqui, ó, certo? Uma situação real, como ela é na situação real e como ela é no nosso desenho, né, na nossa idealização. Né? O que isso quer dizer, idealização? Como é que eu entendo fisicamente aquele modelo real. Então eu tenho um modelo real e eu desenho um modelo, eu tenho na verdade a viga real e eu desenho um modelo idealizado, né, fictício, para eu poder calcular. Então esse modelo aqui representa esse desenho daqui de cima, tá? Representa esse desenho daqui de cima. Então eu tenho uma viga metálica encostada na alvenaria, então ela está só apoiada, tá? Não tem nada impedindo ela de ir para lá. Então aqui esse ponto B é um apoio de primeiro gênero, só impede a viga de descer. Aqui do lado esquerdo eu tenho a viga apoiada na alvenaria e apoiada também na lateral da alvenaria. Então ele não deixa a viga aí se movimentar na horizontal, mas deixa ela rodar, porque não tem nada prendendo, essa viga não está chumbada nessa parede. E aqui eu tenho três cargas, ó. Uma treliça, outra treliça, outra treliça. O peso dessas treliças é como se fosse um peso pontual, ó. Aqui, aqui e aqui. Então entra como forças pontuais na minha viga. Tá? Então esse é o modelo dessa situação real. Tá? Assim como esse aqui, pessoal. Eu tenho uma laje, tenho vigas, tenho pilares e tenho as fundações. Como é que é o modelo disso? Uma laje, um retângulo, tá? As vigas são linhas com apoios, então a laje está apoiada nas vigas, tá? Essa carga aqui distribuída e essa carga distribuída aqui no comprimento é o peso da laje descarregando nas vigas. Esses apoios aqui, ó, são os pilares, um pilar e outro pilar, aqui um pilar e outro pilar. E aí esses desenhos aqui verticais, ó, essas linhas verticais, são os pilares desenhados também, apoiados em cima e apoiados embaixo nesse bloco de fundação. Então esse é o real
esse aqui é o modelo idealizado por nós para a gente fazer esse cálculo. Então sempre a gente vai fazer isso. A gente vai pegar um modelo real e fazer uma situação real e fazer um modelo idealizado, um modelo de cálculo para a gente poder calcular as estruturas. Beleza? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Se você gostou da aula, se inscreve no canal e curte aqui, que ajuda muito a gente, beleza? Se você ficou com alguma dúvida, deixa sua dúvida nos comentários que a gente vai responder o mais rápido possível. Se você quer aprender mais sobre outros temas, como construção civil, patologias na construção e até mais sobre estruturas, dá uma olhadinha aí nos outros vídeos do canal que vão aparecer aqui embaixo para você se inteirar muito mais e aprender muito mais sobre engenharia civil. Um grande abraço e até a próxima aula.